Boa tarde. O título do nosso trabalho é Disfagia no Processo de Envelhecimento, uma revisão narrativa. Os autores são eu, Emanuele Tavares, a Emily Maturana, a Ana Carolina Magalhães, a Isabelle de Freitas, a Ana Paula Meno e a Lismeia Raimundo. E a nossa orientadora é a Célia Cristina Diogo Ferreira. Bom, atualmente muito tem se falado, né, sobre o envelhecimento da população e essa mudança no perfil demográfico. E aí no Brasil, assim como nos outros países, eles vêm apresentando sinais de inversão dessa pirâmide etária. E dados do censo de 2010 nos mostra, né, que com o aumento da expectativa de vida e a redução da natalidade, isso indica e demonstra de forma objetiva que o envelhecimento populacional brasileiro ele tem crescido. Então, no Brasil, essa mudança nesse perfil demográfico, mais especificamente falando no aumento do número de idosos, ele traz implicações nesses âmbitos econômicos e políticos, sociais, e aí, com esse aumento crescente, há também um aumento da busca por instituições de longa permanência para o idoso, que são apontadas, né, como a modalidade mais antiga e universal para o atendimento do idoso fora do seu convívio familiar. E aí, muitas vezes, né, essa família não tem estrutura suficiente para prestar os cuidados necessários para esses idosos, e aí não consegue manter esse idoso no seu ambiente familiar, o que leva, né, a essa busca por uma instituição que possa oferecer esses cuidados necessários para esse idoso. Falando um pouco do envelhecimento, né, ele é um processo biológico e natural que ocorre aos seres humanos, de uma forma progressiva que leva à degeneração lenta das estruturas que compõem o organismo. Então, ocorrem mudanças físicas, fisiológicas, psicológicas e sociais, e o que leva a alterações no funcionamento do organismo, como já foi dito. E aí, no que diz respeito à deglutição desse idoso, a pré-bisfagia, ela diz respeito ao envelhecimento natural das estruturas que participam do mecanismo de deglutição em razão dessa degeneração do sistema neuromuscular. E também modificações morfofisiológicas que vão ocorrer no sistema estomatognático desse indivíduo. Né? Esse sistema ele é as estruturas que compõem o processo, né, de deglutição. E aí, para melhor ilustrar, né, esse processo de deglutição, ele pode ser dividido em 3 fases: a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. Então, a deglutição normal, ela é complexa, né, e dinâmica, e tem, né, atividade neuromuscular, como já foi dito, que depende de um conjunto de comportamentos. E aí, o resultado, né, é um transporte eficiente e seguro desse alimento até o estômago. Então, ele é um processo contínuo. Então, na fase oral, ela é voluntária, né, onde esse indivíduo ele vai mastigar esse alimento, e aí esse alimento é triturado pelos dentes e misturado, né, à saliva, lubrificando, né, e permitindo que ele se torne fragmentos, formando o bolo alimentar. E aí, após essa etapa, né, vai haver o transporte desse bolo para a faringe, e essa fase é um mecanismo de reflexo controlado, que aí na parede da faringe e na base da língua, isso envolve o transporte desse bolo alimentar da orofaringe para dentro do estômago. E aí, nessa fase esofágica, no esôfago, por meio de umas ondas peristálticas, esse alimento é direcionado para o estômago. Então, vemos aí ilustrado, né, nessas 4 imagens como é feito esse processo de deglutição. E aí, a ocorrência dessas alterações nas fases oral e faríngea, que pode ter como sintoma a dificuldade de iniciar a deglutição, a disfagia cervical, a regurgitação nasal, tosse, engasgo, isso é caracterizado como disfagia. E isso pode ocorrer em qualquer idade, se dá de forma imprecisa. E aí pode ser lenta ou ambas. E também pode ser classificado pela localização. Então, dependendo de onde ocorre essa alteração, existem nomes diferentes que se dão. Então, alterações orofaríngeas, que vai da boca até o esfíncter cricofaríngeo, isso é caracterizado como uma disfagia orofaríngea ou alta. E já alterações esofágicas, abaixo do esfíncter cricofaríngeo, é caracterizado como uma disfagia esofágica ou baixa, ou disfagia baixa.
Então, essa disfagia no processo de envelhecimento, ela é comum em diversos idosos e principalmente nas instituições de longa permanência, onde é frequente essa ocorrência de problemas durante a alimentação desse idoso. E aí, o objetivo do nosso trabalho foi identificar nas produções científicas as causas, as complicações e os fatores relacionados à disfagia na população idosa de instituições de longa permanência para o idoso. A nossa metodologia, ela trata-se de uma revisão narrativa que foi realizada com base na Cielo, PubMed e Google Acadêmico, e a gente utilizou como critério de escolha artigos disponíveis online, na íntegra, e que abordassem as temáticas nos idiomas português ou inglês, e que foram também publicados no período entre 2018 a 2021. Bom, e como resultado, né, foi visto que há uma associação entre as alterações de deglutição com a piora da capacidade funcional, maior frequência de comorbidade, maior idade, menor IMC e presença de desnutrição e de risco nutricional. Então, esse processo de envelhecimento, ele tem que ser olhado com um olhar mais amplo por conta dessas mudanças que acontecem que podem afetar na qualidade de vida do idoso. E aí doenças como a doença de Parkinson, o acidente vascular encefálico, a doença de Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica, o carcinoma de cabeça e pescoço e demência tornam o idoso mais suscetível à disfagia. Bom, e como foi falado, né, anteriormente, existem umas estruturas que estão relacionadas a esse processo de mastigação e de deglutição. E aí, essas estruturas, como os lábios, a língua e a bochecha, costumam apresentar alteração de hipotonicidade. E também é relatado, né, que mais da metade dos idosos, eles fazem a utilização da prótese dentária, e grande maioria é uma prótese removível superior. E aí também existem os idosos que são edêntulos, e para eles conseguirem mastigar, eles tentam fazer o amassamento dos alimentos. E então, grande parte dos idosos, eles se queixam de próteses dentárias mal encaixadas ou mal adaptadas, relacionando com o aumento do tempo de mastigação e também da característica em que esse alimento ele vai ser formado durante todo o trajeto da digestão. Então, quanto maior o prejuízo na deglutição, maior a percepção do problema e, consequentemente, maior impacto na qualidade de vida. Bom, existem alguns sintomas, né, como as tosses eventuais, as dificuldades de mastigação e pigarros, eles são associados pelos idosos como um processo normal de envelhecimento. E isso acaba prejudicando até no diagnóstico, se esse idoso está tendo alguma dificuldade na deglutição. E aí também é relatado, né, algumas estratégias, que esses idosos utilizam para evitar engasgos, como não falar durante a alimentação, comer devagar, cortar a comida em pedaços pequenos, evitar consistências e tomar água para auxiliar a deglutição de alimentos sólidos. Então, essas são justificativas que são utilizadas pelos idosos que acabam dificultando, o encontro desse problema, da disfagia, né. Então, o envelhecimento, né, é provocado por essas mudanças de mastigação e deglutição e podem provocar pneumonia por aspiração, e pode ocorrer, na grande maioria, de forma silenciosa. Então, é comum encontrar nos ambientes asilares ou nas instituições de longa permanência um desconhecimento desses fatores, o que acaba aumentando o risco da saúde desse idoso. E a disfagia, ela é bastante presente até, e também se observa a falta de equipe adequada e com capacitação, com esse cuidado em específico. E também há uma falta de preparo do cuidador ao alimentar o idoso. Então é preciso que se tenha uma equipe preparada, que ela possa entender, que possa observar esses idosos para conseguir, eh, criar estratégias para evitar com que eles, venham ter alguma pneumonia por aspiração ou outras complicações.
E aí a inadequação dietética e consistências alimentares impróprias para pacientes com disfagia pode provocar a desnutrição e desidratação. Então é importante, né, levar em consideração não só o aporte nutricional, que deve ser balanceado, mas também a característica, a composição desse alimento, para que também ele possa ser atrativo e que evite menos recusa do idoso e possivelmente causando uma desnutrição e uma desidratação. Então é um conjunto de fatores que deve ser observado em conjunto com outros profissionais, como médicos, psicólogos, nutricionistas, e que possam, né, fazer, um estudo, né, uma observação nesse idoso para justamente criar essas estratégias para evitar essas complicações. Bom, então, como conclusão, né, como foi falado anteriormente, esses pacientes idosos que vivem nas instituições de longa permanência, eles precisam de um tratamento mais direcionado e com um olhar multiprofissional. E geralmente é observado que a equipe é mínima e há uma falta de profissionais de diferentes áreas, e isso também compromete a qualidade de vida desse idoso. E a alimentação, ela tem um papel fundamental, nesses pacientes que apresentam a disfagia, então é preciso se atentar para as consistências e as quantidades adequadas. Também, considerando as estratégias que reduzam o risco de aspiração e, consequentemente, que possam favorecer a qualidade de vida desse idoso. Aqui estão as nossas referências. Obrigada.